Cumprimento os sacerdotes aqui presentes, as religiosas e também inúmeras pessoas que estão acompanhando esta celebração da Eucaristia. E hoje, de maneira muito especial, onde é um momento em que estou celebrando em ação de graças pelos meus 30 anos de ordenação sacerdotal, desde o dia 5 de maio de 1990. Eu gostaria de partilhar um pouquinho a respeito nesta celebração daquilo que eu percorri durante 30 anos trabalhando pela causa do reino dos céus, do reino de Deus. Eu fui ordenado sacerdote no dia 5 de maio de 1990, na Igreja Matriz de São José Operário, em Itajubá, na época, pelo bispo auxiliar Dom João Bosco, o mesmo reitor que acolheu eu no seminário 13 anos antes. Dom João Bosco, naquela época, ele estava substituindo Dom José d'Ângelo Neto, que estava gravemente enfermo em Belo Horizonte e viria a falecer logo no final, no dia 31 de maio de 1990. Lanço no dia de hoje um olhar de gratidão por esses 30 anos de graças, de bênçãos. No altar de Deus, eu quero colocar tantas pessoas que participaram e participam do meu ministério como sinais efetivos do amor misericordioso do Pai. A presença de determinadas pessoas no caminho vocacional são para mim sinais inequívocos da ação de Deus que elegeu olhando-me com misericórdia. A celebração da Eucaristia, sempre acredito, é a verdadeira e mais perfeita ação de graças. O sacerdote, o consagrado, o padre, ele encontra o sentido do seu ministério, da sua vida, no altar, aqui expresso. Certamente de forma incompleta, mas sincera e fraterna, os meus sentimentos neste momento marcante da minha vida vocacional, da minha caminhada vocacional. Comemorar hoje 30 anos de vida sacerdotal é uma graça, é um grande presente de Deus. O sentimento de olhar o tempo transcorrido como entrega e doação de si mesmo é experimentado para quem o vivencia como exclusivo dom da graça de Deus. Fazer memória, rememorar os 30 anos de vida sacerdotal é também celebrar a própria vida, pois o sacerdote, ele não é apenas o homem da liturgia, da palavra, da pastoral, enquanto realidades externas, mas sobretudo aquele que procura fazer da sua própria vida um culto litúrgico, identificando-se com a realidade da cruz, que é doação, testemunho amoroso da palavra, entrega à igreja. A própria vida do sacerdote, ela deve expressar a realidade de um sacramento intenso e fecundo de apostolado que se faz carne e habita no meio de nós. Celebrar 30 anos de consagração é poder apresentar-me diante de Deus como no dia mesmo em que eleito disse o meu sim definitivo. Esse sim eu repito hoje, não mais para iniciar
um caminho, mas para renovar as promessas de fidelidade a Cristo e continuar cada vez mais a minha caminhada. Esta é a grande alegria que eu estou vivenciando e o sentimento que durante essa Eucaristia habita o meu coração. Reafirmo o sim e para a fidelidade restrita e para o desejo de caminhar destemidamente pelas estradas que se apresentarem. No dia 20 de janeiro de 1978, acompanhado por minha mãe, eu ingressava no seminário arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora, em Pouso Alegre. E lá eu fui acolhido pelo reitor, Padre João Bosco, que muito me ajudou nos primeiros passos na longa estrada da formação humana, religiosa, intelectual, disciplinar ao sacerdócio, cujo percurso trouxe-me até o presente momento. Medito sobre os passos que me levaram àquela primeira iniciativa desde que o padre João Grisóstomo, missionário do Sagrado Coração, perguntou-me se gostaria de ser padre. Relembro o significado vocacional, espiritual e afetivo da presença do Monsenhor Vicente Pereira Gomes em toda a minha caminhada, desde o meu nascimento até a sua morte, quando ele ocupava a função de vigário paroquial. Para sintetizar o significado deste grande sacerdote na minha vida, Monsenhor Vicente, dou a voz as suas próprias palavras que encontrei entre os seus pertences, entre os seus papéis, após o seu falecimento em 2015. Uma resposta à anunciatura apostólica que encontrei. Dizia o seguinte: devo informar que conheço o cônego Edson Oriolo desde os 3 meses de idade. Quando em janeiro de 1965 fui ser pároco na paróquia de São José em Itajubá, ali moravam seus pais, que já eram os meus conhecidos. Aliás, eu tinha feito o casamento dos pais dele, José Eugênio dos Santos e Alzira Oriolo dos Santos, em minha terra, Brasópolis. Ela também era de lá. Acompanhei o Edson desde a infância. Foi meu coroinha na paróquia, onde eu fiquei 16 anos. Encaminhei para o seminário diocesano. Foi depois o seu reitor no mesmo seminário. E ainda por cima, depois que ele ordenou-se padre em 1990, por indicação de Dom João Bosco, foi ser o meu vigário paroquial em Ouro Fino, por 6 anos. Quando eu fui transferido para Andradas, ele foi nomeado pároco de Borda da Mata. Hoje, 5 de maio de 2020, completo 30 anos de padre. O tempo passou rápido e nem se percebe. Devo dizer que a surpresa pelo presente completo se me afigura como uma espécie de selo, uma confirmação que me faz dizer: minha decisão foi correta. Afinal de contas, não são 30 anos e não são 30 meses ou 30 dias. Não é uma aritmética, é uma história baseada em um projeto de ser seduzido dia a dia por Deus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tenho consciência, prezados irmãos e irmãs, que neste 30 anos de consagração poderia ter feito muito mais. Mas ao mesmo tempo, como dizia tão bem Charles Chaplin, a vida me ensinou a aproveitar o presente como um presente que da vida recebi, dádiva de Deus.
aprendi a viver intensamente o hoje de Deus. Não deixes de lacerar entre o ontem e o amanhã, mas vive sempre o hoje de Deus, recordava Dom Helder Câmara. Este 30 anos eu posso resumi-lo em 3 pontos. Observando a sugestão tão carinhosa de minha mãe, ao analisar as minhas primeiras pregações: filho, quando for falar, fale tudo em 3. 3 pensamentos, 3 ideias, 3 comentários, 3 pontos. Facilita a sua preparação, a comunicação da ideia, e as pessoas vão compreendê-lo. Então gostaria de colocar aqui 3 pontos, 3 pensamentos desses 30 anos, resumindo em 3. Primeiro, trabalhei 1 ano no Seminário Arquidiocesano de Pouso Alegre, cuidando dos estudantes de filosofia. Lecionava várias disciplinas de filosofia, e nos finais de semana, auxiliando na paróquia de São Sebastião da Bela Vista e depois na paróquia de Santa Rita de Cássia, em Santa Rita do Sapucaí. Como vigário paroquial em Ouro Fino, frequentei uma escola rica e frutífera durante 6 anos, ao lado do saudoso Monsenhor Vicente, cujo convívio equivaleu a muitos anos de formação para o serviço de Deus. Fiz amigos numa comunidade de raízes históricas. Ouro Fino, uma comunidade cordial, carinhosa, alegre, orante e aberta aos apelos de Deus. Depois, em Borda da Mata, eu estive lá quase 10 anos. Foram anos abençoados por Deus, que permitiram o meu aperfeiçoamento e crescimento como pessoa e como padre. Em Borda da Mata, eu aprendi que o sacerdote, ele existe e vive para a comunidade que lhe foi confiada. Por ela ele reza, por ela ele estuda, trabalha e se sacrifica. Está disposto a dar a vida amando como Cristo amou o povo, prodigando com todas as forças e sem limites, para torná-la a imagem da Igreja esposa de Cristo. Aprendi também na comunidade de Borda da Mata, e por isso muito devo e agradeço a ela, que as obras de Deus, elas são cumpridas pelos homens de Deus e por aqueles que deixam o Espírito Santo agir por eles e neles. Uma palavra especial para saudar a memória do grande Monsenhor Pedro Sintra, do qual tive a honra de ser seu sucessor e que tanto me ensinou com seus exemplos. No meu coração de padre, permanece sempre a terra de Nossa Senhora do Carmo. Em Pouso Alegre, eu permaneci 8 anos como pároco do Bom Jesus e cura da Catedral. A Catedral foi uma paróquia sui generis na minha caminhada como pároco. Muito aprendi em uma comunidade com inúmeros desafios, fruto do ambiente urbano, mas que se configura com um lugar privilegiado de evangelização, de encontro, de alegria, de conforto, de acolhida, de expressão da comunhão e participação eclesial, um ambiente propício à reflexão e à escuta orante da palavra de Deus, um lugar de oração pessoal e comunitária da vivência dos sacramentos. Como em Borda, trabalhamos com um grande projeto, quem planta sorriso, colhe felicidade. Em Pouso Alegre, trabalhamos com um projeto, a Catedral não é a mesma sem a sua participação. E depois nós mudamos para a Catedral, não é a mesma com a sua participação. E a partir de 2015, como bispo auxiliar de Belo Horizonte, vivendo a plenitude do sacerdócio, pude ampliar o meu serviço à igreja, mas sempre em continuidade com o que vivi como simples padre
do presbitério da Arquidiocese de Pouso Alegre. 3 pontos, resumindo, 30 anos. Mas também gostaria de colocar 3 pontos que aprendi nestes 30 anos como sacerdote. Primeiro, a grandeza, a preciosidade e a sublimidade do ser padre. Também aprendi que a minha verdade em relação ao chamado e à missão fez revigorar o meu sim, dado no entusiasmo da minha juventude, quando não se podia prever tudo o que viria pela frente, em atitude de entrega do passado e abertura confiante no futuro. Esse sim perpassa toda a minha vida como padre e se renova pelas marcas da minha fraqueza, limitações, mazelas humanas, porém na certeza de que prevalecerá a fortaleza que assegura aos seus eleitos romper os seus próprios limites. 30 anos de sacerdócio. Um tempo suficiente para apaixonar-se e conscientizar-me mais e mais no amadurecimento da minha vocação. Tenho plena consciência que esses 30 anos de meu sacerdócio foram muito felizes. E nesses 30 anos, eu aprendi muitas vezes me equivocando, pelo meu temperamento, o meu modo de ser. Às vezes assumi atitudes, usei palavras que magoaram pessoas, comunidades, pastorais e movimentos. Sei que sou passível de erros. E aqui eu quero agradecer a todos que, como expressão da misericórdia divina, me ajudaram nesses 30 anos de sacerdócio. Contudo, sempre tive a intenção de contribuir para a transformação de situações e realidades, das coisas más em boas, e nunca das coisas boas em ruins. Movido pelo meu zelo pastoral e não por maldades. Peço perdão a todos e de modo especial aqueles dos quais foi causa de sofrimento ou que, por qualquer motivo, razão, eu acabei magoando. Prezados irmãos, nestes 30 anos, deixei-me seduzir pelo Senhor sem titubear, mas confiante nele. Lancei-me sem reservas, vivendo intensamente o meu ministério como padre. Nunca me contei como as coisas, como elas são. Sempre achei que poderia ser perfeito, mais e melhor para anunciar o reino de Deus. Nesses 30 anos de sacerdócio, houve momentos de alegria e de tristeza, de entusiasmo, de desânimo, de vigor e de cansaço, mas sempre soube que a alegria de servir ao Senhor, pois segundo Ele, sei em quem depositei a minha fé. Penso que o segredo de chegar e completar 30 anos de sacerdócio é responder todos os dias e a cada dia o chamado de Deus. A fidelidade ao chamado é a oração, a Eucaristia e a devoção a Nossa Senhora. A oração, a Eucaristia e Nossa Senhora são tesouros na minha vida sacerdotal. Isso porque a oração, ela é algo que desperta e põe em atividade o eu. O eu consciente, integrado, abre-me instintivamente para o tu. A abertura para o outro se expressa comunitariamente, de maneira sublime, na realidade da Eucaristia
tendo uma mãe eucarística. Hoje estou vivenciando uma nova missão, um novo desafio, o de fazer o meu sacerdócio fecundo e promissor de frutos nessa igreja particular de Leopoldina, juntamente com o povo de Deus, esse clero que eu tenho um grande carinho, para a qual eu fui enviado como ministro da misericórdia de Deus, o primeiro servidor na comunhão, no diálogo e no acolhimento de todos. Peço-lhes a cada um de vocês, em suas orações, rezem por mim, para que eu sempre esteja, todos os dias, aberto à ação do Espírito Santo, tornando-me sensível às realidades e às surpresas de Deus, e que meu coração possa estar aberto pela beleza de Deus, e eu estarei também rezando por cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,